Galera, aqui, ó. No esquema abaixo, determine nas 3 situações o trabalho realizado pela força feita pelo homem para a caixa subir a altura H com velocidade constante. Boa. Velocidade constante significa então que força resultante vale 0. Ok? Despreze todos os tipos de atrito. Então, vamos calcular aqui, ó, cada situação separada, vai? Galera, na situação 1, né, a caixa vai ter peso para baixo e o cara vai fazer uma força para cima. Beleza? Se a resultante é 0, a gente já sabe que peso e força vão ter que ter valores iguais, né? Então, o trabalho que o cara vai fazer, ó, como o deslocamento é para cima, igual a questão anterior, vai ser simplesmente força vezes deslocamento. A força que ele vai fazer é igual ao peso. E o deslocamento vai ser a altura. Então, na situação 1, o trabalho vai ser peso vezes altura. Na situação 2, ó, a gente já sabe que esse peso aqui, vamos desenhar a caixa aqui no meio, vai? Esse peso, né, ele vai ter 2 componentes. Ele vai ter uma componente, ó, perpendicular à superfície, que a gente chama de Px, de Py, né, normalmente. Eu ia chamar de Px também. E uma componente paralela à superfície, que seria o Px. Ok? Aqui eu teria normal, né? Que anularia o Py. E aqui eu teria a força feita pelo homem, que teria que ser igual ao Px. Ok? Vamos ter que achar o Px e o Py, né? Py não precisa, porque ele vai ser anular para o normal. Mas o Px sim, né? Se esse ângulo é 30, a gente já aprendeu, ó, que o ângulo entre P e Py também vale 30 graus. O Px é P seno de 30. Certo? P seno de 30. Galera, por que P seno de 30? Porque ó, o Px vai ser o peso, porque Px é uma componente do peso, vezes. O 30 está encostando no Px? Não, né? Lembra aquela aula que tinha plano inclinado? Se não está encostando no Px, a gente fala que o Px é sem ângulo. E sem ângulo a gente usa seno. Então F, ó, vai ter que ser igual a P seno de 30. Quero calcular o trabalho, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Quanto que vale esse deslocamento aqui? Ah, esse deslocamento aqui, ó, é o comprimento dessa rampa, né? Certo? A altura dessa rampa aqui é H. Ó, eu posso achar esse D em função de H, né? Se aqui é um triângulo retângulo, seno de 30 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu quero saber o cateto oposto, né, é só passar a hipotenusa multiplicando. Opa, mas aqui eu não quero isso não, né? Aqui eu quero saber o D, né? Vamos lá, trocar aqui. Eu quero saber o D, ó. Vou passar o D multiplicando e o seno de 30 vem dividindo. Então, D vai ser igual a H sobre seno de 30. Certo? Então, o trabalho vai ficar assim, né? Fx é P seno de 30. E o deslocamento? H sobre seno de 30. Tem seno de 30 multiplicando e dividindo, mas posso cortar. E o trabalho vai ser P vezes H. Interessante, né? Deu igual da primeira situação. Certo? Vamos ver aqui, ó, da terceira situação. Quanto que dá o trabalho? Galera, aqui, ó. Essa terceira situação tem uma rodana móvel, né? E a gente já sabe, quando tem uma rodana móvel, a força que o cara vai fazer é a metade do peso. A rodana móvel divide o esforço por 2, né? Só que tem um detalhezinho, né? Para que a caixa suba uma altura H, eu tenho que fazer aqui, ó, a corda do lado direito subir H e a corda do lado esquerdo aqui, ó, subir H também, né? Eu tenho que tirar a corda dos dois lados, ó, para que a caixa suba uma altura H. Então eu vou ter que puxar 2H de corda para que a caixa suba uma altura H. Trabalho é F vezes D, né? F vai ser metade do peso
E eu vou ter que puxar 2H de corda. Beleza? Se eu cortar aqui, ó, isso aqui vai dar P vezes H. De novo, ó. Peso vezes altura. Zeca, o que tem isso importante? Aliás, eu fiz esse exercício só por causa disso, né? Para mostrar, ó, que sempre que a gente vai ganhar única e exclusivamente do peso, de novo, a trajetória não é importante. Beleza? Um trabalho realizado por uma força que anule apenas o peso, que compense apenas o peso, vai ser sempre peso vezes altura. Não interessa se sobe na vertical, sobe numa rampa ou com a ajuda de polias móveis. Certo? Nenhuma máquina, essas aqui são chamadas de máquinas simples. Nenhuma máquina pode te dar ganho de trabalho. Ela pode te dar ganho de força. Aqui tu faz menos força do que aqui para subir a caixa. Aqui também tu faz menos força do que aqui para subir a caixa. Mas o trabalho nas três situações são iguais. Por que, Zé? Porque o trabalho, ó, que tu vai realizar é para ganhar do peso. E o trabalho do peso, a gente já viu, não depende do trajeto. A gente poderia até pensar assim, né? Trabalho da força resultante vai ser zero. Né? Porque a velocidade é constante, a força resultante é zero. O trabalho da resultante, ó, seria o trabalho feito pela força do homem, mais o trabalho do peso. Isso daria zero. Então, nas três situações, ó, um trabalho realizado pela força do homem teria que ser igual a menos o trabalho do peso. Certo? E como o trabalho do peso não depende do trajeto, nas três situações teriam que ser iguais. E nas três situações eu não teria ganho de trabalho. Poderia ter no máximo ganho de força, mas trabalho não. Lembra? Energia não pode aparecer do nada. Mas ó, isso vale só para o peso, hein? Porque o peso é uma força conservativa. Se fosse atrito, que a gente vai ver no próximo exemplo, ó, o trabalho depende do trajeto. Ok? O trabalho só não depende do trajeto para a gente falar único e exclusivamente do peso do corpo, que é uma força conservativa. Vamos para o próximo então. Bom, vamos lá aqui, ó. No esquema básico, o corpo possui 4 kg, é solto do topo da rampa, então a velocidade dele aqui era 0. E o coeficiente de atrito com a superfície vale 0,5. Então a massa desse corpo aqui é 4 kg e o coeficiente de atrito 0,5. Determina o trabalho do peso, da normal, do atrito e da resultante. Agora vamos desenhar as forças aqui, vai? O bloco aqui tem peso, né? Peso. Tem aqui, ó, perpendicular à superfície normal. E se o bloco escorregar para baixo, né, ele vai ter atrito aqui para cima. Vou calcular aqui, ó. Quanto que vale primeiro, né, o trabalho da força normal? Ou é zero, né? Porque normal vai ser perpendicular ao deslocamento, ó. Ela não ajuda nem atrapalha. Segundo, né, quanto que vale o trabalho do peso? O corpo está descendo? Boa, assim, né? Então o trabalho do peso vai ser simplesmente peso vezes altura. A massa é 4, né? Isso aqui vai dar 40 vezes 12. Trabalho do peso, 480 joules. O trabalho do atrito agora, né? Mas do atrito vai ser mais chatinho, né? A gente vai ter que calcular força e atrito, não tem saída aqui. A gente sabe, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse peso vai ter duas componentes, né? Uma componente aqui, ó, PY, e uma componente aqui, PX. Certo? O PX é o que arrasta o corpo para baixo, ó, e o PY é o que anula com a normal. Se esse ângulo é alfa, a gente já viu, ó, o ângulo entre P e PY também vale alfa. Certo? Zeca, por que a gente precisa do PY? Porque, ó, só botando aqui para relembrar, vai. Força de atrito é igual a μ vezes normal. E nesse caso, ó, o cara que não sabe isso, ó, dá uma olhada na aula de força de atrito. Vai ter um bocado de exercício, ó, que é só calcular a força de atrito numa rampa. Então, ó, dá uma espiada lá, hein? Vai ser μ vezes. A normal vai ter o mesmo valor de PY.
Como é que se calcula o PY? Né? PY tem que ser P vezes alguma coisa. O alfa está encostado nele? Tá, né? Então PY é P seno de alfa. Ok? Beleza? Quanto que vale o seno de alfa? Ele me deu aqui um triângulo retângulo. Estão vendo? Se ele me deu um triângulo retângulo, é possível descobrir seno, cosseno, tangente, né? Uma perguntinha. Se um cateto vale 12, o outro cateto vale 16, a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, a hipotenusa desse triângulo vale quanto? Só relembrando, né? 12 é 3 vezes 4. 16 é 4 vezes 4. Triângulo retângulo, se um cateto vale 3, o outro vale 4, a hipotenusa vale 5. Vezes quanto? 4 que dá 20. Boa, tá esperto, hein? Então, PY vai ser o peso, se a massa é 40, se a massa é 4, peso é 40, vezes seno. Seno é cateto oposto, que é 12, sobre hipotenusa, ó, que é 20. Tá, se simplificar aqui, dá 2, dá 1, né? O PY vale 24 newtons. Mas eu quero o atrito, né? Então vamos substituir aqui, vai. Força de atrito é igual a 0,5 vezes 12. 6 newtons. Certo? Quanto que é o trabalho do atrito, então? Galera, o atrito ajuda ou atrapalha? Atrapalha, né? Menos aqui, então. Menos FAT vezes o deslocamento. Vai dar menos 6. Quanto que o corpo se desloca aqui, ó, na direção do atrito? Boa, 20, né? Vai dar menos 120 joules. Menos 120 joules. Daí, quer saber ainda o trabalho da resultante, né? O trabalho da resultante eu posso calcular assim, ó. Soma do trabalho de todas as forças que atuam sobre o corpo. Calculou o trabalho da normal, soma com o trabalho do peso, soma com o trabalho do atrito. Respeite sinal, né? Trabalho é uma grandeza escalar. Não tem esse papo de direção de sentido, não. 0 mais 480 menos 120, 360 joules. Ok? E a letra B? A letra B, ó, quer saber qual é a velocidade do corpo aqui embaixo. Galera, se a questão envolve, ó, trabalho e velocidade, como é que se resolve? O trabalho da resultante é igual a variação de energia cinética. O trabalho da resultante eu já vi, deu 360, né? Isso vai ser mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Velocidade inicial lá no topo da rampa é quanto? Boa, 0. Tá vendo? Certo? Então fica assim, ó, 360 é igual a 4 vezes v quadrado sobre 2. Massa é 4, né? Dá de simplificar aqui, ó, 4 com 2 dá 2. Passo 2 dividindo, velocidade igual a raiz quadrada de 180, né? 180, isso aqui é 9 vezes 20. Dá 3, 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 5, né? Metros por segundo. Ok? Fechou? Então, sempre, ó, que a questão envolver trabalho e velocidade, ó, trabalho é igual a variação de energia cinética. Galera, e essa questãozinha aqui, ó, é que eu comentei anteriormente naquela questãozinha, naquele exemplo do peso, né? No esquema abaixo, o corpo possui 4 kg. E o coeficiente de atrito com a superfície vale 0,5. O corpo é arrastado de A até B de duas maneiras, em linha reta e em zigue-zague conforme a figura. Determine o trabalho realizado pela força de atrito nas duas trajetórias. Aqui eu botei o desenho de cima. Ele vai arrastando aqui, ó, uma superfície plana de A até B, reto, e depois em zigue-zague. Se a gente for calcular a força de atrito, né? Aqui, ó, vai estar a caixa vai ter peso para baixo, normal para cima, como ela não sobe nem desce, peso normal se é 1, né? Então a força de atrito, que é μ vezes a normal, vai ser 0,5
Se a massa é 4, o peso é 40, né? Opa, 0,5 vezes 40. Então a força de atrito vale 20 newtons. Beleza? Então se a caixa se deslocar de A até B em linha reta, né? A força de atrito é para cá, ó. Contrário ao movimento da caixa. Se eu empurrar a caixa retinha aqui, né? Como é que fica, ó? Primeiro, em linha reta, o trabalho realizado pela força de atrito. O atrito atrapalha, negativo nele, pá. Menos atrito vezes o deslocamento. Isso aqui vai dar menos 20 vezes 10, fechou, né? Menos 200 joules. Ok? Agora, né, o que interessa pra gente, quando for em zigue-zague, como é que fica? Então, olha aqui, ó. Em zigue-zague a gente vai ter que calcular pedacinho por pedacinho, ó. Vamos esquecer esse aqui, né? Primeiro eu vou empurrar ele aqui, ó. Se eu empurrar ele aqui, o atrito é para cá, né? E como o atrito atrapalha o movimento, ó, o trabalho do atrito no primeiro pedacinho ali vai ser menos o atrito, que é 20, vezes o deslocamento, que é 5, que dá menos 100 joules. Certo? Quando a caixa estiver aqui, ó, e eu empurrar ela para cá, o atrito vai ser para cá, né? De novo, ó, o atrito atrapalha o movimento nessa trajetória aqui, ó. Então, para calcular o trabalho do atrito, eu vou ter que fazer, né? Se ele atrapalha o negativo, menos 20 do deslocamento, que é 8, isso aqui vai dar menos 160 joules. Quando a caixa, por fim, estiver aqui, e eu fizer ela subir, ó, subir não, né? E eu fizer ali para a esquerda ali, o atrito de novo atrapalha o movimento. Certo? Então, de novo, o trabalho do atrito é negativo. Vai dar menos 20 vezes 5 de novo, menos 100 joules. Então, em zigue-zague, o trabalho total vai dar, né? Menos 360 joules. Zé é bem diferente em linha reta e em zigue-zague. Tinha que dar, ó. Força de atrito não é conservativa, então o trabalho depende do caminho, depende do trajeto. Certo? Zé, mas como é que o peso não daria isso? Porque, ó, por exemplo, né? Se o cara lançar um objeto obliquamente, eu já falei para vocês, né? Na subida o trabalho do peso é positivo. Opa, negativo. Né? E na descida é positivo. Um pedaço anula o outro. Certo? Mas aqui não acontece isso, ó. O atrito sempre vai se opor ao movimento. Não vai ter nenhuma parte que anule a outra. Então, cada pedacinho tem que ser calculado separadamente. O trabalho do atrito, ó, depende do caminho que o corpo faz, depende do trajeto. Atrito não é uma força conservativa. Ok? Fechou a aula de hoje? Galera, detona aí nos exercícios, ó, e manda ver. Ó. Tenta fazer todos, vai? Para ficar bem preparado nessa aula.